vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor, a mão que foi na cruz ferida, me salvou tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Aquilo que fui não sou mais, nem sou tudo que devo ser. Já sou pela graça o que sou, e ao vê-lo estou certo que vou na glória de Cristo viver. Maranata, Maranata, em breve o Senhor voltará. Maranata, Maranata, Ele mesmo virá nos buscar. Eu morto pensei que vivia, já vivo e com Cristo morri. Para Ele estou ressuscitado, para o mundo estou crucificado, minha vida em Jesus escondi. Maranata, Maranata, em breve o Senhor voltará. Maranata, Maranata, Ele mesmo virá nos buscar. Minha alma gozando riquezas, tesouros que o mundo não dá, caminha na doce esperança da vida
A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início a um culto da Igreja Cristã Maranata, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se tira que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir. As ondas atendem ao meu andar. Sossegai, sossegai, sejam encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a naufragar, que leva o mestre do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir, e a dor que perturba minha alma te implora, vem me acudir. De ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço, ó mestre, te rogo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu andar. Sossegai, sossegai.
eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Estamos começando a programação da Igreja Cristã Maranata desta terça-feira. Este culto, este momento em que você tem a oportunidade, aí na sua casa, aí onde você está, de participar de um momento na presença do Senhor, de participar de um momento de adoração, de um momento de comunhão com Deus, de um momento onde você vai viver certamente uma experiência espiritual, porque este é o nosso objetivo. Nosso objetivo não é outro senão viver uma experiência com o Senhor, senão ouvir a voz do nosso Deus, senão adorar a Ele da maneira como Ele quer ser adorado. E nós vamos dar início a este momento, a este culto, com uma oração. Mas antes eu quero te lembrar uma coisa. Você tem uma forma de falar conosco. A programação da Igreja Cristã Maranata, ela é interativa, porque você pode se dirigir a nós, ligar para nós. E a ligação é gratuita, neste número que está aparecendo na tela, 0800 707 3076. Você pode ligar 24 horas por dia. Anote esse número, guarde ele para você, porque ele certamente em algum momento da sua vida vai ser muito importante. Há também aqui ao lado do número um QR Code. Você também pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e o seu celular estará direcionando para a ligação. Você poderá completar a ligação e vai no outro lado da linha vai ter uma pessoa para te atender, para te ouvir, para falar das coisas de Deus para você, para te transmitir uma mensagem que você certamente precisa ouvir. Nós vamos orar agora. Se for possível, feche os seus olhos por um instante em que estaremos fazendo uma invocação ao Senhor, estaremos orando, colocando as nossas vidas diante de Deus. Oremos. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Quando colocamos as nossas vidas diante de Ti, pedindo perdão, Senhor, pelos nossos pecados, Senhor, e pedindo que pela Tua operação, pela operação do Teu Espírito Santo, Senhor, nós tenhamos comunhão com o Teu Espírito e assim, Senhor, entremos na Tua presença. Assim pedimos, nos abençoa, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós agora vamos cantar um louvor. E eu quero te convidar a cantar conosco. O louvor estará sendo tocado, belas imagens estarão aparecendo e a letra do louvor também estará aí. E eu convido você a estar atento à mensagem que este louvor traz. E se você desejar, pode cantar também. Louve ao Senhor conosco, é um momento que estamos adorando ao nosso Deus. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, como é bom louvar ao Senhor, não é verdade? E nós vamos ainda cantar mais um hino, eu te convido a participar também desse louvor, a cantá-lo. Nós vamos adorar a Deus com mais um louvor e na sequência deste louvor, você então irá assistir à mensagem da parte do Senhor para você através do pastor Diniz Azevedo.
Glória a Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos ler a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 3, no verso 18, nos ensina a palavra do Senhor. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Glória a Jesus. Esse versículo bíblico, ele está inserido numa carta. É a última carta, né? São 7 cartas escritas a 7 igrejas da Ásia, e a última carta é destinada à igreja de Laodiceia. E profeticamente, cada uma dessas cartas, ela é dirigida a um tempo que a igreja iria viver ao longo da história da humanidade. E essas igrejas, elas existiam na Ásia, e João, que estava desterrado na ilha de Patmos, ele escreveu cartas a essas igrejas. Então elas tinham ali essa realidade de uma carta destinada às igrejas daquela localidade. Mas ela tem, como tudo na palavra de Deus, ela tem um conteúdo profético para os nossos dias. E em cada uma dessas cartas o Senhor tem uma mensagem para a igreja nas lutas, naquilo que ela estaria vivendo em determinado tempo da história. A última carta é destinada ao nosso tempo, esses dias que nós estamos vivendo. E essa carta fala de uma igreja que se achava rica e que não tinha falta de nada. E em todas as cartas, todas as 7 cartas, tem um conselho para cada igreja, mas tem um conselho que é comum a todas as igrejas. Tem conselhos que eram destinados àquele período determinado. Mas tem um conselho que era para todas as igrejas. E o conselho é: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o Espírito, ele tem uma mensagem para as igrejas em todo o tempo. Por quê? Porque Jesus, quando ele subiu para os céus, ele fez uma promessa. Antes dele subir, ele disse, ele disse aos seus discípulos, eu não vos deixarei órfãos. Vocês não vão ficar órfãos, mas eu vos darei o Consolador, eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo Consolador. E o maravilhoso é que o Espírito Santo, ele é uma pessoa da Trindade. Ele é uma pessoa da Trindade. Quando o homem foi criado, ali estava presente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando Deus estava dizendo lá no Gênesis, quando nós lemos lá, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele estava falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que façamos, era nós, eles estavam fazendo, criando o homem. E o Senhor Jesus, depois que subiu para o Pai, o Espírito Santo foi enviado. E diz a palavra de Deus que ele foi enviado para fazer morada no nosso coração. Nós hoje somos templo do Espírito Santo. Mas os dias que nós estamos vivendo, eles são caracterizados por um cristianismo que não tem ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo diz. E o momento é um momento de muitas vozes, tem muita gente dizendo muita coisa. Muita coisa está sendo dita. Mas tem um povo valorizando a voz do Espírito Santo. E aqui, em particular, são alguns conselhos, mas eu queria me deter em um conselho para esta igreja que acha que não tem falta de nada, porque ela tem homens
ela tem homens cultos, ela se acha rica porque ela tem cultura, ela tem dinheiro, ela tem templos suntuosos, ela tem recursos, ela tem corais, ela tem doutores. Então, ela tem muita coisa, mas ela tem desprezado a voz do Espírito Santo. E o detalhe que eu quero ressaltar aqui no texto lido, queria que projetasse aqui de novo o texto, é quando fala da necessidade de nós comprarmos, né, e vestidos brancos para que te vistas. Então fala de uma igreja vestida de vestidos brancos. E por que vestido branco? Para que não apareça a vergonha da tua nudez. Nós não podemos viver um evangelho que envergonha aquilo que foi o ensino do Senhor Jesus, a palavra de Deus. Não basta para nós sermos crentes, não basta para nós termos os recursos, tantos que estão disponíveis hoje, como internet, televisão, tantas coisas que nós temos, tantas ferramentas para serem usadas no Evangelho. Mas o homem, nesta hora, grande parte da igreja professa, da igreja cristã, aos olhos do Senhor Jesus, aos olhos do Pai, aos olhos do Espírito Santo, é uma igreja que está despida. Despida por quê? Porque o Espírito Santo é que veste a igreja. O Pai preparou todas as coisas para a nossa salvação. E a palavra de Deus diz que em 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, diz que nós somos eleitos, quer dizer, a nossa salvação, ela vem do Pai. Nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Deus Pai, Ele nos conheceu e Ele nos elegeu para uma salvação. Mas lá diz que foi em santificação do Espírito. E o que é santificação? Santificação não é aquilo que muitas vezes as pessoas pensam, né? A santificação como alguém com aquela auréolazinha na cabeça. Ou outro pensa que santificação é o seguinte: eu vou para um lugar deserto, para cima de um morro, para um lugar que não tem ninguém, e vou passar o dia inteiro lá orando, ou lendo a Bíblia. Isso daí nem é bíblico, porque a palavra de Deus nos chamou para sermos luz nas trevas, para sermos sal nesse mundo que aí está, para sermos testemunhas do Senhor Jesus. Os apóstolos não subiram para cima de uma montanha e ficaram lá. Os discípulos não subiram, mas a palavra foi: ide e anunciai este evangelho a toda criatura. Então isso também não é santificação. Santificação também não significa eu me vestir de vestes simples, né? Para mostrar minha pobreza, ou a própria pobreza como santificação, né? Eu sou pobre, então eu sou santo. Ou eu sou idoso, e se eu sou idoso, né? Olhar para o idoso e dizer: é tão santo porque é idoso. Não, isso não é santidade, porque o pecado é gerado na mente. E o corpo está amortecido, mas a mente está ali funcionando. Então o que é santificação? A santificação, como diz Pedro, é no Espírito. O Senhor Jesus, quando ele, nas suas parábolas, nós vemos a parábola das bodas. O que ele faz nas parábolas das bodas? Tinha alguém ali que não tinha vestes nupciais. As vestes que o Pai preparou. A salvação que Deus preparou para o homem. E as vestes ele não possuía e ele foi lançado fora. Quando nós vemos na parábola das 10 virgens, nós vemos ali um alerta dizendo: olha, vigiai, vigiai. Você não sabe o dia, você não sabe a hora que Jesus vai voltar. Então a santificação, irmãos, é o homem entender que o Espírito Santo, a função dele é preparar uma igreja, é preparar a noiva do Cordeiro, a igreja que vai subir. Jesus falou isso, ele disse: olha, eu voltarei para buscar a minha igreja. E a Bíblia chama essa igreja de noiva, a noiva ataviada, a noiva preparada. E o Senhor Jesus, nas suas parábolas, nas parábolas que nós mencionamos, das bodas, das 10 virgens e em outras,
ele no seu amor, no grande amor dele, no desejo de salvar ao homem, ele fez um alerta. E o alerta é, olha, vocês precisam de azeite na candeia, vocês precisam do Espírito Santo. Olha, vocês precisam de ter vestes preparados. E aqui na carta à igreja de Laodiceia, ele está também, o Espírito Santo está exortando aqui, olha, não pode aparecer a vergonha da tua nudez. Ele não nos chamou para um evangelho onde a carne está exposta, o pecado, uma igreja comprometida com o pecado, mas ele chamou para deixar o pecado. E deixar o pecado não significa um esforço que eu vou fazer. A palavra do Senhor diz assim, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Você pega lá na parábola do filho pródigo. Por que ele foi comer comida de porco? Porque ele não tinha comida do pai, da casa do pai. E o homem, ele vai atrás do pecado quando ele não está cheio do Espírito Santo. E o conselho da palavra de Deus para o homem é esse, que você não cumpra as concupiscências da carne, os desejos carnais, mas enchei-vos do Espírito Santo. Se você andar no Espírito, diz a palavra, você não vai cumprir com os desejos carnais. Mas é uma igreja que ela é santificada pelo Espírito. Quando nós fomos salvos, nós fomos remidos, lavados pelo sangue de Jesus. Foi o preço que foi pago e nós fomos lavados, perdoados. Mas hoje nós temos o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo fala com a igreja. A palavra do Senhor diz assim, não resistais ao Espírito Santo. O Espírito Santo quer dirigir a nossa vida. Ele quer nos preparar. Nós trazemos na nossa vida o fruto do Espírito. A igreja, a noiva que vai subir para o encontro com Jesus, é a noiva que traz o fruto do Espírito Santo. Aquilo que o Espírito Santo fez. Somos perfeitos? Não. Diz a palavra de Deus lá em 1 João, na primeira carta, no capítulo 1, diz, olha, se nós dissermos que não pecamos, nós somos mentirosos. Mas o problema é que a igreja, o salvo, aquele que faz parte da igreja que vai ser arrebatada, ele não tem compromisso com o pecado. Está lá escrito em 1 João, filhinhos, se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai. Quer dizer, o pecado não é coisa comum, é se acontecer. É um acidente no percurso. Mas se acontecer, olha, você tem um advogado. E tem mais. O sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado. E você não precisa de cumprir, né, de viver no pecado, porque o Filho do Homem já te libertou. Você foi liberto, você foi lavado no sangue de Jesus. Mas agora, depois de liberto, nós temos comunhão uns com os outros. Nós temos comunhão. Por quê? Porque é uma igreja que tem comunhão. E a comunhão é comunhão do Espírito Santo. É o Espírito Santo que fala comigo, mas está falando com cada servo do Senhor em cada parte do mundo, onde uma igreja está sendo preparada para o arrebatamento, para subir e para estar sempre com o Senhor. Então, essa igreja é uma igreja que ama o dia da vinda do Senhor Jesus. E ela não quer perder esse dia. E o Espírito Santo está alertando essa igreja, olha, o dia vem, Jesus vem, a igreja vai partir. E tem muitos crentes que nem acreditam mais que Jesus vai voltar. Mas a igreja fiel, ela não só acredita, como ela ama esse dia, e como ela não quer perder esse dia, ela se veste de vestes brancas para poder encontrar com o seu amado Salvador. Amém? Que você também possa ouvir a voz do Espírito Santo, dar lugar ao Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo falar com você. Ele é uma pessoa da Trindade. Ele está conosco. O Senhor Jesus não nos deixou órfãos, mas Ele está conosco para nos conduzir até esse dia maravilhoso, até esse encontro maravilhoso com o Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Amém?
abrires entrarei, cumprirei minha promessa e o remido tu serás. Eis o canto de vitória. Veremos o Rei da Glória. Veremos o Rei Jesus, que foi morto ali na cruz, ressuscitou, dando vida ao pecador. Breve Cristo voltará. Quem vencer tudo herdará, e eu serei seu Deus. E encerra, meu filho, essas palavras são fiéis. eis o canto de vitória. Veremos o Rei da Glória. Veremos o Rei Jesus, que foi morto ali na cruz, ressuscitou, dando vida ao pecador. O Espírito de Deus fala à sua igreja. Jesus virá, o Cordeiro vivo, Glória a Deus. Que bênção, irmãos, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós passamos a entender o projeto de salvação, quando o entendimento daquilo que a Bíblia diz acerca deste momento que nós estamos vivendo, quando nós alcançamos esse entendimento, isso é maravilhoso, viver de acordo com o projeto de Deus. E foi isso que foi transmitido para você nessa noite. E o convite que é feito é para que você viva essa experiência. É uma alegria para nós participarmos juntos desse momento. E nós vamos orar ao Senhor, nós vamos entregar no altar do Senhor o nosso culto, esse momento de adoração. E você pode também orar aí onde você está. Deus ouve a oração daquele que se coloca diante dele com sinceridade. Deus ouve a sua oração, ouve a minha oração. E eu te convido a orarmos juntos nesta hora, a colocarmos diante de Deus o nosso culto. E você, nesta oração, você pode pedir ao Senhor que Ele aplique, o Senhor, aplique à sua vida aquilo que você ouviu e aprendeu neste culto. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela Tua bênção e por este projeto maravilhoso de vida eterna que o Senhor tem estabelecido, Senhor, e através desse projeto conduzido um povo para viver a bênção da eternidade com Deus. Te louvamos, Senhor, porque o convite para participar deste povo está aberto, Senhor, e porque temos vivido esta experiência. Agora pedimos que, Senhor, Tu estejas a abençoar cada pessoa que participou desse culto, Senhor, a falar ao seu coração, a agir em sua vida e a marcar este momento, Senhor, na memória e no coração de cada um daqueles que participaram deste culto, Senhor. Assim pedimos, recebe no Teu altar o nosso louvor e a nossa adoração. E em Teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces, santas e ternas consolações do Espírito Santo repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.
Nós estamos chegando ao final dessa programação. Eu quero te lembrar do número 0800 707 3076, para o qual você pode telefonar, mas você também pode acessar o nosso canal, o canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, e acessar uma quantidade incontável de conteúdos para você e para a sua família. Assim estamos chegando ao final desta transmissão. Lembrando que amanhã, neste mesmo horário, às 17h30, estaremos de volta com mais um culto inédito aqui na Rede TV. E você pode participar. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.